Bom, vamos lá, nossa terceira aula. Nesta série, encontrei Jesus numa festa de Israel, as festas de Israel à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o nosso caminho é este. Temos aí pela frente 10 aulas, na verdade. Hoje é a terceira, né? Festa da Páscoa. Nós vimos semana passada os sábados. E aí atrás dessa folha eu coloquei algumas linhas para você resumir em que a festa aponta para Jesus, como é que Jesus é evidenciado na festa. E nós vimos que no sábado Jesus é o nosso descanso, nele nós temos o descanso, e vimos que o descanso do dia de descanso, né? Sábado significa dia de descanso. O dia de descanso apontava para a criação, uma realidade em que tudo era como deve ser, sem o pecado, e apontava também para a redenção. Criação e redenção. Em Jesus nós temos a nova criação, né? Quem está em Cristo é nova criatura, e nós temos a redenção em Cristo. Então Ele é o nosso descanso. Nele nós temos o descanso final. Mas ainda, Hebreus 4 diz, ainda resta um descanso, ainda não chegamos lá, de fato. E aí, lendo sobre isso, só resumindo a aula passada, o autor diz que os nossos domingos, que são nossos dias de descanso, são uma ilha em um mundo de caos, uma ilha de voltarmos um pouco para o que deveria ser em um mundo de caos. Este é o domingo para nós. Nós nos encontramos com o povo de Deus. Nós temos a palavra pregada, temos o consolo de Deus. Isso nos remete ao que era antes do pecado. Por isso que Cristo é o nosso sábado, nosso descanso. Então vamos lá, hoje a festa da Páscoa, eis o Cordeiro. Bom, como introdução eu quero relembrá-los de algumas coisas, tá? Primeiro, lembre-se dos 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2. Certo? Nos lembram o primeiro motivo pelo qual o descanso foi ordenado, o dia de descanso, a criação. Lembra que em Êxodo 20 o autor diz, Deus diz, guardem o dia de descanso, porque em 6 dias Deus criou o mundo e no 7º descansou. Então guardem esse dia, para se lembrar da realidade da criação. É uma realidade onde tudo deveria ser, onde tudo é como deveria ser. Lembrem-se desse dia. E também sobre, como eu disse, a redenção. Mas a entrada do pecado no mundo trouxe mudanças disso. Manchou toda a humanidade e, consequentemente, toda a criação. Está tudo manchado pelo pecado. Nós sofremos angústias, dores, sofrimento, porque o pecado entrou no mundo em Gênesis 3. E um dos resultados que o pecado trouxe foi uma inimizade. Agora Deus ordena que haja uma inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Você abre lá em Gênesis 3,15, o versículo começa assim, porém inimizade. Deus dando o seu veredito do seu castigo para a serpente diz, eu, Deus, colocarei inimizade. Então não vai ter mais tranquilidade entre as duas linhagens. A linhagem da serpente e a linhagem dos filhos de Deus. Agora vai ter guerra sempre com isso. Agora vai ter conflito sempre entre duas serpentes. O conflito já foi evidente na geração seguinte. O que houve entre os irmãos filhos de Adão e Eva? Um matou o outro. Já houve conflito na geração seguinte. Caim mata Abel. As gerações já estão em conflito. A inimizade colocada por Deus já está sendo vista ali. A maldade do homem se multiplica. Então nós temos ali em Gênesis 6 o dilúvio. Qual é o diagnóstico de Deus? A maldade do homem se multiplicou. E Deus achou graça ao favorecer uma família. Então, uma forma para nós olharmos para Gênesis, o livro todo de Gênesis, é como essa inimizade se desenrola. Então, quando Gênesis termina, nós temos a linhagem da aliança, os descendentes de Abraão,
de Isaac, de Jacó. Veja que o autor bíblico, ele foca na linhagem da promessa. Ele diz lá em Gênesis 4, 5, ele vai descrevendo os descendentes, e ele foca em quem? Em Abraão. Quem é o descendente de Abraão? É isso que importa para o autor bíblico. Por que Gênesis não fala de dinossauro? É porque ele não está querendo falar de dinossauro. Não é o foco dele. Não é? O foco é de onde vem a linhagem do povo de Deus. É esse o foco. Por isso ele estabelece lá. Então, os filhos de Sem, não é? Ele vai focando, ele vai filtrando aonde ele quer chegar. Então nós temos ali no final de Gênesis, descendente de Abraão, de Isaac, Jacó. Jacó tem 12 filhos, um deles é José. E o que acontece com José? Vai para onde? No Egito. Então lembre-se, uma forma de nós vermos Gênesis é o conflito das duas linhagens. Você lembra mais de algum exemplo de conflito em Gênesis entre duas linhagens? Quem são os filhos de Isaac? Esaú e Jacó. Nós temos Esaú foi o pai de Edom. Edom é um povo que guerreia contra quem? Percebe? As duas linhagens estão se mostrando conflituosas. Isso porque Deus falou. Vou colocar conflito mesmo, vai ter inimizade entre as duas linhagens. Então, Deus usa o Egito como uma incubadora do povo, para transformar aquele povo que foi com 70 pessoas na família, lembra? Foram 70. Agora o povo se multiplica muito lá no Egito, formando uma grande nação, a ponto de o faraó, que não mais conhecia José, fazer o quê? Esse povo está muito grande, vai ter problema. Se alguém se apontar uma guerra aqui, esse povo vai se levantar contra nós, eles são muitos. O faraó, então, olha aí uma outra linhagem contra o povo de Deus. Percebe? Isso é uma forma de você ver a Bíblia. Você lembra de alguém que quis matar um menino? Você está falando de quem? De Moisés ou de Jesus? Percebe? As duas linhagens conflituosas. Tanto com Moisés quanto com Jesus querem matar um menino. Isso acontece, tá? Então o faraó foi substituído, como eu disse, e aí veio um que esqueceu do que José havia feito e começou a escravizar os hebreus. Então a descendência de Jacó está agora amargando uma vida de escravidão. Nasce muita gente, porque Deus lá em Gênesis 1 fala que o povo tem que se multiplicar, e Êxodo fala, o povo se multiplicava. E Faraó ordena a morte dos recém-nascidos. Deus então se lembra da promessa que havia feito com o povo dele na aliança com Abraão. Então Êxodo 2 fala assim, só ouça com atenção: ouvindo Deus o seu gemido, Êxodo 2, 24, o gemido do povo, o povo gemia, agora escravo no Egito por alguns anos. Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Não é que ele esqueceu, é que chegou o momento de agir. É isso que é se lembrar, chegou o momento de agir. Ele tem uma aliança e ele é fiel. Então ele vai agir agora para que seu povo continue e não seja exterminado ali. Só que o povo tinha perdido um pouco de identidade. Por quê? Lembra quando Deus aparece a Moisés na sarça e Moisés diz assim: eu vou lá falar para os anciãos, eu vou dizer o quê? Que Deus falou comigo. Olha como o povo se esquece. E Deus fala assim: o meu nome é Eu Sou. Deus se apresenta a Moisés, né? Moisés tem que voltar ao Egito, falar com Israel, falar com o faraó e apresentar Yahvé, o Eu Sou, como o Deus que é. Olha, o nome dele é Eu Sou, em contraste com os falsos deuses egípcios, que não são falsos. Moisés então segue as instruções de Deus, ele volta ao Egito, confronta Faraó. Então, está preparado o cenário para as 10 pragas, certo? Cada uma dessas pragas evidencia a ira de Deus e o juízo sobre os deuses do Egito. E é um estudo interessante, não cabe aqui, mas cada praga é um ataque a um pretenso deus do Egito. A primeira praga qual é? O Nilo em sangue, não é? O rio Nilo era um deus para o Egito. Então, o Yahvé, que é o Deus que é, transforma em sangue um Deus que não é.
o Nilo. E do Nilo saem rãs. Ou seja, é a segunda praga. Deus ataca tanto de novo o rio Nilo, quanto um Deus que era em forma de rã lá do Egito. E todas as outras, piolhos, úlceras, Deus está atacando pretensos deuses. O Deus da agricultura vem gafanhoto. Ué, cadê o Deus da agricultura que não protege? Porque ele não é. O desse Deus não é. O eu sou é que está mandando isso. A penúltima praga qual é? O sol fica escuro. O sol era o Deus Amon-Ra. Tem muito disso aí em desenhos, em séries, né? Deus Ra era o Deus Sol do Egito. O que Deus faz? O que o eu sou faz? Apaga o sol. Fica trevas por dias, dizendo, esse Deus não é nada. E qual é a última praga então? É a morte do primogênito. Então cada praga foi uma demonstração de impotência dos falsos deuses, claro, são falsos, né? Por isso impotência, contra o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Então Yahvé executa juízo contra esses deuses egípcios, e o golpe final é contra mais um deus egípcio. Qual é? Faraó, que também era considerado Deus, e o seu filho também era o sucessor da divindade do Faraó. Percebe que não é à toa que tem rã. Olhando o contexto, Deus está atacando um falso Deus. Não é à toa que tem piolho, que tem úlceras, que tem moscas, que tem doenças. São ataques de Deus, juízos contra pretensos deuses. Então, Yahvé executa esse juízo, e ele não só acaba com a dinastia presente do Deus Faraó, mas com a dinastia futura. Ele mata um primogênito. Acabou, não tem Deus páreo para o único Deus, né? Então esses acontecimentos todos formam o pano de fundo para a Páscoa. Por isso que eu comecei lá em Gênesis: porém inimizade. Tente olhar com esse óculos da inimizade também a Bíblia. É uma lente pela qual a gente olha a Bíblia. O óculos da duas linhagens conflituosas. Sempre houve, sempre vai haver duas linhagens conflituosas. E esse é o pano de fundo então para a Páscoa, em Êxodo 12. A inimizade entre duas linhagens, e aqui um grande evento, uma grande importância na história da redenção. História da redenção, lembra? Esse é o guarda-chuva que guarda a sua Bíblia. A sua Bíblia você abre, é a história da redenção. É isso aí, é uma história só. O que é redenção na Bíblia? Redenção é libertar um escravo, isso é redimir, pagando um preço. Redenção é libertar um escravo pagando um preço. Esse escravo está redimido, ou seja, eu paguei um preço por ele, está liberto. E a Páscoa, então, nós vamos ver o texto, é um evento dentro da grande história. Escravos libertos por meio do pagamento de um preço. Lembra? Os hebreus eram escravos no Egito. Eles foram libertos. Como? É isso que nós vamos ver. A Páscoa é um evento que revela Deus, mas que está incorporado na história. Porque Deus poderia falar assim: Moisés, escreva, eu sou o Deus Redentor. Já bastaria, né? Para a gente crer que ele é o Deus Redentor. Mas ele não só diz isso, mas ele diz isso em um evento, em um acontecimento da história. As histórias bíblicas, portanto, são movimentos de Deus se revelando. Não são apenas historinhas, são revelações de Deus. O que Deus está se revelando aqui nessa história? Na Páscoa, ele é um Deus que liberta, não é? Porque ele é ele que libertou o povo. Então é uma revelação de Deus incorporada num evento histórico. É um evento também que expande a revelação de Deus de eventos anteriores. Coloquei orgânico aqui, é como se Deus plantasse uma sementinha, já falei sobre isso, lá em Gênesis 3,15. Eu vou esmagar a cabeça da serpente, não é? Essa semente tem tudo aqui. Vai ter redenção, vai ter salvação. Agora essa semente está crescendo, já está um brotinho. O que Deus revelou em Gênesis 3,15 já está sendo mais visível, essa redenção. Uma libertação, um evento gigantesco na história. E a Páscoa é um evento que aponta para algo maior. A revelação vai progredindo. E a Páscoa não se trata dela como um fim em si mesma. Ela está dizendo sobre algo que virá. Por isso que a revelação da Bíblia se progride.
E é isso que nós vamos ver hoje. Ok? Bom, vamos ver então a instituição da Páscoa, a vida por meio da morte. Eu vou ler o texto de Êxodo 12, eu coloquei aqui, vamos ler juntos aqui, tá bom? Êxodo 12, de 1 a 28. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Olha a importância do que vai acontecer. Vai marcar o início de um calendário. Isso é importante. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então um cordeiro é muito para uma família, tem o pai, a mãe e o filho, o cordeiro é muito. Se for pequena a família, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. Então, se o cordeiro for muito, chama mais gente. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Portanto, são 4 dias guardando, certo? Pega o cordeiro, põe em casa e fica com ele 4 dias. Guarda ele por 4 dias. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. Passa a faca nele no crepúsculo da tarde, no 14º dia. 7. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, os batentes, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, asmos, e ervas amargas a comerão. Veja, aqui é Deus, da primeira vez, ele está ensinando o que fazer, está instituindo isso. 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. Dessa maneira o comereis. Como que eu vou comer? Lombos cingidos, então, prontos, os ombros prontos aí para sair, sandália nos pés e cajado na mão. Roupa em cima aqui das costas, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a passagem do Senhor. Páscoa significa passagem, passar por cima. É isso que significa Páscoa. A palavra hebraica é a passagem por cima do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Olha aí, é a passagem. Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Vejam o que eu falei. Ele está executando juízo sobre deuses falsos, é claro. E qual é o Deus aqui que ele está colocando juízo? Faraó. Vou matar o filho do Faraó. Eu sou o Yahvé. Eu sou o eu sou. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, pascoarei seria. A palavra é Páscoa. Eu pascoarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, se a família imolou o cordeiro, pegou o sangue, passou nos batentes das portas, quando o Senhor passar, ele vai ver o sangue, ele vai passar por cima dessa casa. Não vai atingir com morte esta casa. 14. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Olha aí, uma festa. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Aqui já é a festa subsequente, já está a festa dos pães asmos, é a próxima festa. Mas já está ela incorporada à festa da Páscoa também. 16. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. O primeiro dia da festa dos pães asmos, depois da noite da Páscoa. Santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Se juntem no primeiro e no 7º. Nenhuma obra se fará nele. Shabat nele, lembra? Descansem nele. Exceto o que diz respeito ao comer. Claro, vocês podem comer. Somente isso podereis fazer.
Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. 18. Desde o dia 14 do primeiro mês. Lembra? O dia 14 é o dia que eles imolam o cordeiro. À tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês, 7 dias. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. 21, terminou. Então Deus termina, certo? Aí a prescrição, até o 20. 21, chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a passagem, a Páscoa. Tomai o molho de sopo, que é uma planta que se passava, molhava assim e fazia essa aspersão, uma planta, esse sopo. Molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, Páscoa, o Senhor por aquela porta passará por cima e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, disto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, veja, eles não estão na terra, estão no Egito aqui. Está falando, quando vocês entrarem lá na terra que o Senhor vai dar, Moisés sabia disso, como tem dito, observem esse rito, obedeçam esse rito. Observar aqui é obedecer. 26, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Esse é o texto. Essa é a instituição da Páscoa. Então a Páscoa foi celebrada nessa primeira vez, na verdade ela foi obedecida, esse rito, no dia que Israel partiu do Egito. Esse texto de Êxodo 12 registra então o que deveria se fazer, que Deus transmitiu ao povo por meio de Moisés para observar a Páscoa. Então vamos lembrar em tópicos. O povo devia se pegar um cordeiro, certo? Para si. Se a família fosse pequena, chama outros. O que mais? O cardápio era simples: cordeiro ou cabrito de 1 ano, sem defeito, escolhido no 10º dia. Então no dia 10 pega ele, espera até o dia 14. É no dia 14 que você vai imolá-lo, tá? Assa ao fogo, consome por inteiro. O que sobrar, queima, tá? Ervas amargas e pães asmos deviam fazer parte dessa refeição. Qual era o traje? Nada de luxo, nada de gala. Coloca a roupa aqui em cima do ombro, cajado e sandália, porque vocês vão sair. Esse era o traje, simples, tá? E a celebração era sangrenta, não é? Deveriam imolar um cordeiro, o sangue vai cair na bacia, pega o sopo, a planta, passa na verga da porta, porque esse é o sinal. O sangue na porta, Deus não vai destruir a casa, as pessoas que passaram o sangue no portal ou nos batentes da sua porta. Era isso o rito da Páscoa. Então Páscoa significava o quê? Vida ou morte, não é? É vida ou morte. Se os hebreus confiassem de fato nesta palavra de Yahvé, eles viveriam. Porque tinham méritos? Não, viveriam pelo sangue de um cordeiro. Já está fazendo as ligações aí? Viveriam pelo sangue de um cordeiro. Se duvidassem e não marcassem com sangue as suas portas, morreriam. Vida ou morte com base na palavra de Deus. Quem cresce que o sangue do cordeiro livraria da morte, seria poupado. Até aqui já bastaria, né? Para a gente fazer as ligações com Jesus Cristo. Mas vamos lá, vamos um pouco mais sobre isso.
Então, a Páscoa é libertação pelo derramamento de sangue. A Páscoa é libertação por um substituto. Não era o hebreu, não era alguém da família que tinha que ser imolado. Era um substituto, certo? Um cordeiro sem defeito que seria morto e derramaria sangue. A Páscoa é a libertação que tem um preço. Morte. Vocês vão ser libertos, Israel. Mas se alguém morrer, esse alguém não vai ser você, vai ser um substituto, um cordeiro. A Páscoa é a libertação para uma nova vida ao povo. Tanto é que começaria um novo ano. É um calendário que marca o início de algo novo. Uma nova vida. A libertação é vida nova, livre da escravidão. A Páscoa é o fim da escravidão e a Páscoa era redentiva. Ou seja, o que é a redenção? Escravos libertos por meio de pagamento de um preço. Então, esse rito todo significa: eu vou libertar vocês, mas não vai ser de graça. Um cordeiro vai ter que morrer. É de graça, a gente sabe, mas para o cordeiro não era, né? O cordeiro não é de graça, o cordeiro morre. Mas para vocês não façam nada. Apenas o quê? Apenas o quê? Creiam. Creiam que, passando o sangue na porta, vocês vão ser poupados. Então aqui a gente tem, olha só, salvação pelas obras ou pela fé? Aqui, pela fé, não é? Sempre foi pela fé. Os israelitas não tinham que fazer nada para merecer. Eles tinham que crer que o que Deus falou seria feito. Você crê nisso? Então mate o cordeiro e coloque o sangue dele na porta. Essa é a festa, ok? Agora vamos olhar aqui, como é que... Pois não. Acho interessante a gente fazer uma reflexão também, que eles só vão ser libertos porque eles são descendentes de Abraão. Isso. Como eu disse antes lá, Deus se lembrou da aliança. Então, é que assim, eles vão ser salvos pela fé, e por um chamado e por uma promessa. Pelo cumprimento da aliança, exato. Uma complementação aqui, muito, muito bom. Então, a aliança é a base. Lembra que Deus falou em Êxodo 2, Deus se lembrou da aliança. Eu vou ouvir o clamor, então eu vou libertar o meu povo, porque ele tem uma aliança lá com Abraão. O descendente de Abraão virá. Então a aliança é sempre importante. É outro óculos pelo qual a gente precisa ler as Escrituras, que torna a nossa leitura uma unidade. Tem uma aliança sendo desenvolvida. Não é à toa que Deus vai salvar o seu povo. A aliança está sendo cumprida. Eu vou salvar a descendência de Abraão. Aliás, é por ela que vem o descendente, em quem todas as famílias da terra serão benditas. Okay? Então agora, como é que essa festa, instituída ali em Êxodo 12, se desenvolveu na história de Israel? Bom, na prescrição lá em Levítico, abra sua Bíblia em Levítico 23, 4 e 5, que Levítico 23 é o nosso texto base para todas as festas que nós vamos tratar. O texto ali diz que se tratava assim de uma festa, mas o tom era muito solene, era muito sério. Era a primeira das festas na sequência, por isso era mais importante, era muito importante. Ela trazia todo o drama da redenção, todo o drama da libertação era vista na festa da Páscoa. Levítico 23, 4 e 5 diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Moisés está lembrando o povo do que já foi dito em Êxodo 12. Aos 14 dias do primeiro mês é a Páscoa. Essa é uma festa fixa. Festa fixa aqui é aquela que, mais para frente, Deus falou, todo o povo vai ter que ir para um lugar. Eram 3 as festas que todo o povo deveria se deslocar para um local. A Páscoa era uma delas. Tá? Agora, em Canaã, 39 anos depois da saída do Egito, lá em Josué 5, abra aí em Josué 5. Ou seja, Josué, o povo está onde? Já está em Canaã, certo?
Josué é o que entra com o povo em Canaã. Josué 5, 10 a 12. Nós temos a primeira menção da celebração da Páscoa, depois da prescrição na lei. 39 anos depois. É a primeira menção da Páscoa. Olha aí Josué 5:10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, ou seja, eles atravessaram o Jordão, o Gilgal ficava próximo da travessia ali, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês. Opa, isso aí. À tarde, nas campinas de Jericó, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do fruto da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Então nós vemos que a Páscoa é celebrada em Canaã, depois de todo o tempo no deserto. O que parece aqui, nós não temos relatos. E o autor desse livro diz: parece que o povo preferiu murmurar a obedecer às festas do Senhor. Porque murmurar parece melhor, pareceu melhor para o povo. Não temos relatos de celebração da Páscoa antes, no período do deserto. Se houve ou não sabemos. É algo importante para se relatar, não é? Mas não houve relato. Houve o relato que o povo entrou na terra. E aí a Páscoa depois passou a ser celebrada comunitariamente no tabernáculo e depois no templo. O povo já não era mais nômade. Agora o povo estava fixo na terra. Deuteronômio 16. Abre aí, Deuteronômio 16. Deuteronômio é o último discurso de Moisés antes do povo entrar na terra. O povo está nas campinas de Moabe, lá no leste ali do Jordão. O povo está acampado para entrar. E Moisés profere esse discurso que é o livro de Deuteronômio. Deuteronômio 16, 1 a 8. Olha só. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Olha que curioso. Agora vocês vão celebrar no lugar que Deus escolher para fazer habitar o seu nome ali. Passou a ser então um tabernáculo, um local da celebração da festa, que é um local que Deus escolheu para fazer ali habitar o seu nome. Nela, na Páscoa, não comerás levedado, pão com fermento. 7 dias nela comerás pães asmos, pão da aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, no dia que saíste da terra do Egito. E aí ele continua, mas veja, agora em Deuteronômio, antes de entrar na terra, há uma prescrição, no local onde Deus estabelecer, vocês vão celebrar a Páscoa, tá? Ela não vai ser mais somente uma refeição familiar, mas agora é comunitária, devendo ser observada então no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. E aqui a Páscoa se funde com a festa dos pães asmos, porque o autor fala: nela, na Páscoa, não comerás pães asmos por 7 dias. No Novo Testamento nós vamos ver isso, que a festa se fundiu. Já já te mostro um texto disso que eu vou mencionar. E tornou-se a primeira festa da peregrinação. Todos os judeus deveriam ir para Jerusalém, o local do templo, para celebrar a Páscoa. E na monarquia? Nós temos 2 vezes em todo o período da monarquia, lembra ali? Saul, Davi, Salomão e todos os reis, quando dividiu Israel e Judá, nós só temos 2 menções da celebração da Páscoa, que são justamente das reformas que os reis Josias e Ezequias fizeram. Não sabemos muito mais sobre isso no período da monarquia. Parece que é muito tempo que não houve relato, ou será que o povo não celebrou? É possível, a ponto de quando Josias faz a reforma, Páscoa, vamos celebrar a Páscoa, gente. Quando Ezequias faz a reforma, Páscoa de novo, gente, vamos celebrar. Parece que foi se perdendo isso. E não há registros de celebração da Páscoa após o exílio, somente no retorno dos exilados lá em Esdras. Abre em Esdras, vamos ver quem abre primeiro. Eu quero ver quem acha Esdras. Canta a musiquinha na sua cabeça. Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, não.
Esdras 6. Esdras 6, 19. Olha lá. Pode ler, por favor. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Certinho. Segue. Porque os sacerdotes israelitas se tinham purificado como se fosse um só homem. E todos estavam limpos e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Continua. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro. Com todos os que eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para que buscarem o Senhor, Deus de Israel. Mais um, último. E celebraram a festa dos pães asmos os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, do Deus de Israel. Ok, então vejam, o povo volta do exílio, Esdras celebra a Páscoa. Não temos relato da Páscoa no exílio sendo celebrado, até porque o povo estava fora da terra, deveria ser no templo, não há celebração. Quando volta, Esdras então registra que celebraram a Páscoa no dia 14 com os que voltaram. Então essa foi só um panorama histórico desde a instituição, passando pelo deserto, entrada em Canaã, temos poucos relatos da celebração da Páscoa. E no primeiro século, quando Jesus, ali no contexto que Jesus veio, como é que era a Páscoa? Então, depois do exílio, e durante os 400 anos ali entre os testamentos, a celebração da Páscoa desenvolveu um número cada vez maior de tradições. E os judeus incorporaram tradições na festa, tá? Então, ela havia se incorporado a festa dos pães asmos, né, como nós já vimos. Uma vez que essas festas, Páscoa, pães asmos e primícias, aconteciam uma seguida da outra. Dia 14, Páscoa, dia 15, pães asmos, dia 16, primícias. Então, os peregrinos viajavam para Jerusalém, celebravam a Páscoa, ficavam para essas três ocasiões, até que, por exemplo, em Lucas 22, 1 diz: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Lucas 22, 1. A festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Elas foram incorporadas a uma festa só, tá? Então essas tradições começaram a se desenvolver e começaram a atingir vários aspectos da festa. Primeiro, inspeção do cordeiro. A primeira mudança que teve lá na festa da Páscoa, que veio de tradições, foi que havia muita movimentação para examinar o cordeiro. Lembra que o cordeiro tinha que ficar 4 dias com a família? Ele tinha que ser sem defeito. Então os israelitas deviam examinar os cordeiros para se certificarem que eles eram sem defeito. Quem fazia isso lá no primeiro século? Os sacerdotes. Agora adivinha, os caras tinham lá os cordeiros deles. Imagina a corrupção que não era com Jesus. Eles tinham uma moeda apenas para o templo, achavam facilmente uma mancha, algum defeito no cordeiro. Mas eu tenho um perfeito aqui, você não quer levar o meu? Vendiam os cordeiros para a festa. É isso que Jesus fica bravo. Vocês estão fazendo aqui uma casa de salteadores, não é? Um sistema corrupto começa a gerar ali no templo, imperfeições minúsculas são vistas para comprar o dos sacerdotes. Então a inspeção começa a ser algo que a tradição coloca na terra. As famílias. O enfoque sobre a família não se perdeu de todo. Quer falar? Então, os rabinos, por exemplo, como Jesus e os 12, eles celebraram uma Páscoa, não é? Jesus falou, prepara um lugar para a gente celebrar a Páscoa. Algo muito, assim, íntimo ali. Mas a celebração do templo não deixou de acontecer.
que acontecia ali, de acordo com os estudos, olhando para a celebração das tradições da Páscoa? Tocava-se uma trombeta no 14º dia, que era o dia da Páscoa, e nessa hora as gargantas dos cordeiros eram cortadas pelos sacerdotes, o sangue era recolhido nas bacias e derramado na base do altar. Isso no templo. Acontecia também em círculos mais familiares, mas no templo acontecia esse rito, tá? No momento do sacrifício no templo, os levitas cantavam os salmos de Halel, de Aleluia, Salmos 113 a 118, e a congregação respondia Aleluia, né? E que Aleluia? Você sabe o que é Aleluia? Halel, a palavra hebraica para Halel é louvado, louvar. Aleluia é louvem ao Senhor. É isso que é aleluia. É uma ordem para as pessoas louvarem ao Senhor. Halel, louvem. Luiá é ao Senhor. Louvem ao Senhor. Então, as pessoas, depois de fazerem isso no templo, alguns voltavam para suas casas e faziam a refeição lá com os pães asmos e ervas nas suas casas. E aqui, eu vou só dar uma breve... que é no tempo. Como é que era essa refeição nas casas? Tá? Ela foi chamada de Seder. Tem um vídeo lá alguém já viu a Aline em Israel, é uma judia, que ela grava muitas coisas sobre Israel e ela grava uma refeição. Ela é judia, ela grava uma refeição Seder. Na Páscoa, como é que a família dela celebra isso. Então olha lá, recitava-se uma bênção. Só um reforço, ela é judia, ela não é judia cristã. Isso. Tem uma moça que chama Sara, ela é judia messiânica, né? Tá. Ela tem cultura Israel, tem Jerusalém. Ok, então só essa palavra vocês podem assistir a Aline com o filtro de que ela não é cristã, ela é judia, tá? Ela vai olhar com uma perspectiva judia. É só porque pode confundir, porque ela sempre está com o pastor. Com cristãos. Isso, para falar às vezes de contexto de Israel, da história de Israel, ela conhece muito disso, mas ela não é cristã, tá bom? Vamos lá, como é que é essa refeição numa família? Estava-se uma bênção, começava assim, o kiddush de abertura, vinha uma primeira taça de vinho, a taça da bênção. O anfitrião lavava as mãos para se purificar. Então, a primeira taça, estava-se uma bênção e ele lavava a mão. Depois, vinha o primeiro alimento, as carpas, não era peixe não, tá? Eram verduras, legumes, banhados em água com sal ou vinagre. Para quê? Para lembrar do sofrimento, das lágrimas. Pegava essa verdura, molhava na água com sal ou vinagre, para lembrar do sofrimento, as lágrimas. Então vinha a segunda taça servida, a taça da ira era servida. É nesse momento que o filho mais novo perguntava: papai, que rito é este? E então o pai narrava a história do êxodo. Então bebe-se a taça da ira. Taça primeiro da bênção, e ele recitava a bênção, depois vinha a taça da ira com as verduras embebidas em água salgada ou vinagre. Depois vinha o cordeiro com os pães asmos servidos enquanto cantavam os Salmos 113 e 114. Então o anfitrião repartia o pão asmo. Te lembra algo assim, alguém repartindo o pão asmo? O anfitrião repartia o pão asmo, que era o matzo, e servia. Esse pão era embebido também em uma mistura de ervas amargas, para lembrar da opressão, da servidão do Egito. E depois vinha uma mistura, o haroset, de maçã picada, especiaria, nozes, representando a argamassa dos tijolos do Egito. Olha como tem todo um rito na refeição, tá? Por fim, comiam um cordeiro. Ali eles ceavam, tá? Nesse terceiro momento, eles ceavam. Depois de cearem, ou seja, ele parte o pão, depois de cear, serve-se a terceira taça de vinho, é a taça da redenção. O que é a redenção? Libertar escravos pagando um preço. Então canta-se o Salmo 115 a 118, olhando para o passado, gratos pela redenção. E por fim, serve-se a quarta taça de vinho, a taça do reino. E o Seder, a refeição, termina com um cântico. Se te lembra algo assim, e terminando, cantaram um cântico. Jesus estava fazendo isso, esta refeição. Tanto é que Lucas, Marcos, Mateus falam, enquanto comiam, pegou Jesus o pão. Eles estavam nessa refeição, pegou o cálice. Então a gente vai ver como é que Jesus cumpre isso.
Então a Páscoa é essa refeição, se tornou essa refeição para o judeu, tá? No 10º dia do mês, então, o cordeiro para o povo, lá no templo, aqui, deixa eu ver o que está aqui, só aqui, ó, só voltando ao Páscoa no templo, eu esqueci de falar alguns detalhes. No 10º dia, não no 14º, 10º dia, o cordeiro era levado para o templo para ser inspecionado, tá? Era colocado em exibição no pátio para que fosse examinado. No templo isso, às 9 horas da manhã, a 3ª hora, do dia 14, vai ficar 4 dias sendo examinado. No dia 14, às 9 horas, o sumo sacerdote conduziu o cordeiro até o altar e o amarrava em uma estaca. Prendia o cordeiro numa estaca no dia 14, 9 da manhã. E ele iria aguardar a ser imolado. Às 15 horas desse dia, a hora nona, o cordeiro era imolado e o sangue era recolhido. Assim era feito no templo. Ok? Pastor, Pois é. por que se demorava, porque das 9 até as 15, o cordeiro fica ali amarrado numa estaca? Então, A procedência, porque a instrução era para se... Isso é no dia da expiação, colocar a mão para transferir os pecados, né? Para imputar os pecados, era o dia da expiação, era o Yom Kippur. A ideia é para que o cordeiro fosse amarrado e mais para tarde ele fosse imolado, porque a ideia ali era à tarde, a imolação, tá? Então a tradição trouxe isso para as 15 horas, para a hora nona, okay? Porque o judeu ele contava o dia das 6 da manhã às 6 da tarde. Às 6 da tarde começava um outro, tá? Então a hora nona ali, às 3 da tarde, é a hora da imolação, que eles deliberaram, a tradição trouxe isso para ser na hora nona, tudo bem? Ok, o que a gente faz com isso? Nós não somos judeus, né? Não temos cordeiro, não temos essa prescrição para nós, mas nós temos isso. Mas a refeição é digna de um restaurante chique. Legal, né? Vinho, primeira entrada, vinho, segunda entrada, vinho, Muitos prato quente, é muito bom, muito bom. Então Jesus é o cumprimento disso. Na hora que você na sua cabeça já fez as ligações, muitas ligações, não é? Mas vamos aprofundar um pouco mais isso. Jesus celebrou a festa do modo em que foi transmitido na sua geração. Ele estava no primeiro século. A refeição Seder, Jesus fez isso. Uma comemoração ali envolta em vários costumes. A sua última ceia foi uma refeição Seder. Foi isso. Mas ele fez mais do que celebrar a Páscoa. Ele encarnou a Páscoa. Ele a cumpriu. Quando João Batista fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente entende isso, não é? Porque você tem que pano de fundo? No Antigo Testamento inteiro. Agora imagine assim, se eu chegar na Alemanha, assim, sabe, num povo lá, no alto das montanhas, falar, Jesus é o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Percebe como não comunica? Como assim, Cordeiro de Deus? Se você chegar para um indígena e disser isso, Jesus é o Cordeiro de Deus. O que tem? Não estou entendendo. Por quê? Porque tem um pano de fundo de um cordeiro ser morto para derramar sangue para libertar o povo da escravidão. É isso que João Batista tinha em mente quando viu Jesus falar, isso é o Cordeiro de Deus. Todo judeu falou, tá, eu entendo. O judeu entende isso rápido. Por isso que nas aulas sobre evangelização eu tenho dito, nós precisamos ser mais claros em algumas coisas. Jesus é o Cordeiro de Deus, creia nele. Quem comunicou isso? Muitas vezes nada, não comunica. As pessoas precisam entender um pano de fundo. O que é isso? Então, Jesus, ele encarna a Páscoa. Vamos lá. Ele é o Cordeiro sem defeito. Então, essa é a primeira questão da qual Jesus precisava tratar, antes de reivindicar para si o título de Cordeiro. O Cordeiro foi examinado. Não era examinado o Cordeiro de várias formas, tinha que ser sem defeito. Agora, veja só. Depois que Jesus entra em Jerusalém, lá no dia da... Oh meu Deus, fugiu. Palmeiras, dos Ramos, domingo de Ramos, isso. Lá no domingo, Jesus entra em Jerusalém.
certo? E foi para o pátio do templo. O que acontece com Jesus quando ele entra em Jerusalém, já na semana da sua morte, 4 dias antes? Chove pergunta para ele. O cordeiro estava sendo examinado. Saduceus, fariseus, herodianos fazem muitas perguntas, querem pegar ele para ver se tem algum defeito. Não é à toa que esses questionamentos vêm na semana. Olha o que Mateus está nos dizendo, olha o que os evangelhos estão nos dizendo. O cordeiro está sendo examinado. Isso é muito bonito. Qual é o resultado aqui, os textos, tá? Qual é o resultado desses exames? Eu não acho nele. Ninguém poderia pegá-lo em coisa alguma. Desistiram de achar nele mancha, porque o cordeiro é de fato sem defeito, não é? Ele foi julgado publicamente depois lá pelo Sinédrio, Anás e Caifás. Todas as instâncias examinaram o cordeiro. E qual foi o veredito? Ele não tem crime algum. Precisaram armar uma arapuca para que ele fosse condenado. E mesmo assim, Pilatos falou: eu não vejo. Jesus então é o cordeiro sem defeito. Olha que curioso você ler esses textos com isso em mente. Há um exame sendo feito ali. O que mais? Lembra que o cordeiro era preso à estaca às 9 horas do dia 14? Então, na hora nona, na terceira hora do dia 14, o que acontece com Jesus? Ele é preso à estaca na terceira hora do dia. Ele foi crucificado. Pastor, não foi às 3 horas da tarde que ele bradou e entregou o Espírito? Então, estou falando aqui às 9 da manhã. Às 3 horas é a hora nona. E ele suspirou, né? E entregou o Espírito. É isso mesmo. Nenhum osso foi quebrado, conforme Êxodo 12:46. Nós não chegamos lá, mas é dito: não quebrem nenhum osso desse cordeiro. Nenhum osso de Jesus foi quebrado na cruz. Conforme o Salmo diz também, Salmo 34 diz que um dos seus ossos foi quebrado. Tem a ver com o cordeiro da Páscoa e tem a ver com Jesus. Que os que eram crucificados a uma determinada hora tinham suas pernas quebradas Para morrer. diafragma travar e ele morrer asfixiado. Morrer sem respirar. Jesus morre antes. Tanto que cutucam, ferem ele com uma lança e ele está morto. Por isso não quebram suas pernas. Era costume quebrar as pernas para que se morresse o condenado. Os guardas então romanos cumpriram as profecias sem saber. Ele era o cordeiro preso à estaca. E que mais? O corpo e o sangue. No momento da refeição, ali o momento girou em torno do terceiro cálice, o cálice da redenção, né? O pão da refeição partido, ele diz: isso é o meu corpo. Não é isso que ele diz? E o cálice, ele diz: esse é o meu sangue da nova aliança. O sangue colocado nas ombreiras e vergas das portas lá do Egito, da terra de Gósen, tantos anos antes. Parece que estavam antevendo este momento, né? Porque o sangue que cobriu o povo lá foi o sangue que cobriu o povo aqui. Esse é o meu sangue derramado em favor. Que sangue foi derramado em favor? Que história você se lembra, judeu, de um sangue derramado em favor? Eu lembro da Páscoa. Foi um sangue derramado em favor. E ele diz: um sangue em favor de muitos. Não é? Por meio do derramamento, então, do sangue do cordeiro examinado sem defeito, preso à estaca, a ira justa de Deus seria aplacada. Deus é justo, ele tem que condenar o pecado. O seu pecado tem que ser condenado. Agora, o cordeiro levou sobre ele os seus pecados. E o cordeiro então foi morto. Todos os que creem que o cordeiro tomou sobre si os seus pecados, todos os que creem que o sangue do cordeiro te livra da condenação, são o quê? Salvos da ira de Deus, da passagem de Deus que traz morte. É isso que acontecerá no último dia. Quem crer será salvo, porque creu no sangue substituto.
Alguém morreu para que eu tivesse vida. Por que o Evangelho está presente na festa, então? Então, olha só. Desde o princípio, então, a intenção de Deus na Páscoa era que fosse um retrato da redenção, da libertação de escravos por meio de um preço pago. Então, com uma tipologia muito forte aqui, as sombras dessa redenção estavam lá no Êxodo, presentes lá na saída do Egito, milênios antes de Jesus chegar. O que tem de evangelho nessa festa? Pecado. Pecado é algo que nos escraviza. Não é isso que a Bíblia diz sobre o pecado? O Egito é um tipo da nossa escravidão ao pecado. O sangue do Cordeiro liberta da escravidão. Egito. A redenção em Cristo nos liberta de sermos escravos do pecado. Paulo fala isso. Vocês não são escravos do pecado. Isso deve nos remeter ao Êxodo. Eram escravos libertos por sangue. O sangue de Cristo nos libertou da escravidão do pecado. O que mais? Graça, não é? A redenção não se baseou em mérito qualquer de alguns dos hebreus ali, mas apenas o favor de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. O povo foi salvo porque Deus foi fiel à aliança. Isso é trabalho de Deus. Creia. Descanse das suas obras, ao sábado, o Shabat das obras. Creia que quem fez a obra foi Deus. Descanse no que Ele fez por você. Então, graça é o oposto de mérito. Não tem mérito algum de ninguém na salvação. Expiação, o que é expiar? É cobrir com sangue. Então, o substituto foi morto para afastar o castigo de Deus. Isso tem a ver com Cristo? O que houve na cruz? Ao Senhor agradou o quê? Moê-lo. Ele expiou o nosso pecado. Ele tomou sobre ele e pagou, para que você não pague pelos seus pecados. Isso é expiação. Substituto no seu lugar. Justificação. A Páscoa nos justifica, nos torna justos pela fé. Sempre foi pela fé, como eu disse. Os hebreus deveriam crer que Deus não os mataria apenas pelo sangue. Isso não mudou. Isso só foi progressivamente tomando forma. A sombra foi tomando forma. Em Jesus tomou forma. Eu sou o Cordeiro de Deus. Você pode ser justo se crer que eu fiz o que eu fiz. Derramei meu sangue para perdoar você. Então, a fé no Cordeiro e no seu sangue concede paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Deus passa por cima e não traz morte. Temos paz com Deus. Liberdade. O que mais? Olha aqui quanto de evangelho tem no Êxodo. Não só da opressão do pecado, mas liberdade para uma nova vida. A Páscoa muda o calendário dos hebreus. O mês da libertação é o primeiro mês do ano. Redenção e libertação é o que marca a tua vida. É o que marca a vida do povo. Marca a tua também? Sim. Eu sou redimido e liberto pelo sangue de Jesus. O que marcou o povo lá, marca a nossa vida. Nós temos um novo nascimento. O povo de Israel liberto do Egito. Nessa libertação, Deus fez ali daquele monte de gente um povo. Deu identidade, leis a eles, depois da libertação. Não é? Cada celebração anual da festa, Israel tinha que se lembrar de que sua existência como povo tinha começado depois de serem libertos. E é isso que Pedro disse. Eu vou pôr um texto de Pedro já no final aí. E filiação. Tudo isso é boa notícia. O Evangelho da Páscoa não só nos dá liberdade, mas também nos mostra que nós vivemos como filhos de Deus. Deus falou assim lá no Êxodo: eu vou libertar o meu primogênito. Israel era o primogênito. Deus chama Israel de primogênito. Lá em Êxodo já. A palavra do profeta Oséias: do Egito chamei o meu filho. Então, filho é a identidade dos que creem em Cristo. São adotados, se tornam filhos de Deus. João fala assim, em João 1,12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus. O ser humano não nasce filho de Deus, nasce criatura de Deus. Filho de Deus é por adoção.
E essa adoção só se dá por meio da fé em Cristo. Só por meio da fé em Cristo. Quem recebe a Cristo é filho agora. Então, Jesus é o cumprimento da Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus imolado lá no Êxodo. Finalmente, olha só, alguns textos para a gente finalizar. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram. Vocês foram resgatados pelo quê? Pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue do Messias. Pedro usou esses termos à toa? Percebe, gente, como o contexto de uma mente judaica escrevendo é o sangue de um cordeiro sem defeito. Só pode estar falando da Páscoa. Pedro conecta Jesus com o cordeiro da Páscoa. Ele é o cordeiro da Páscoa. João, em Apocalipse, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Digno é o cordeiro. O que a mente judaica de João estava dizendo? Ele é a propiciação para o nosso pecado. Ele foi morto. Um cordeiro morto te lembra o quê? A Páscoa. Apocalipse 7, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? São esses que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Isso é muito bonito, um sangue de um cordeiro que lava. Veja, novamente, não dá para entender o Novo Testamento sem o Antigo, não dá. Como é que sangue lava? Só se eu entender que o sangue de um substituto me purifica dos pecados. Então o sangue lava. João diz, sangue do cordeiro, é esse o sangue que lava. Isaías 53, olha só como fala do cordeiro, vou vir daqui, ó. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a boca. Traspassado pelas nossas transgressões, moído, ferido de Deus, tomou sobre si. Tudo isso leva ao cordeiro que foi morto na Páscoa. E por fim, mas claro que isso é impossível, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, aí não dá para ser mais claro, né? Foi imolado. Paulo está tratando aqui lá com os crentes de Corinto, daquela questão disciplinar, daquela questão de tirar o fermento, tirar o pecado, e ele diz, porque o Messias, que é o nosso cordeiro da Páscoa, foi imolado. O que nós concluímos com isso? Primeiro, que nós não somos judeus e não comemoramos a Páscoa. Eu sei que o nosso calendário tem lá a festa da Páscoa, né? Nós não comemoramos a Páscoa. O que nós comemoramos a cada primeiro domingo do mês aqui? A ceia. Porque a Páscoa não faz mais sentido. Ou, na verdade, ela já teve o seu sentido completo. Nós somos cristãos e comemoramos morte de Cristo e ressurreição. É isso que nós comemoramos. Não precisamos de uma data para comemorar a Páscoa. Todo domingo, e se nós aqui fizéssemos ceia todo domingo, nós estaríamos comemorando o que a Páscoa, como uma sombra, apontava. Então a Páscoa não é uma festa nossa. Mas, tudo bem, está no nosso calendário. Vamos aproveitar esta data, então, para explicar, né, o que é, de fato, a Páscoa completada. É um ser humano, Jesus Cristo, cordeiro sem defeito, examinado, passou pelos testes, preso à estaca, morto na hora terceira, ou preso na hora terceira e morto na hora nona. Osmar. O problema é que eles não têm o templo, eles não têm mais o templo, não têm o sacrifício, eles celebram a refeição, o Seder, eles fazem isso todo ano, mas tem uma lacuna aí de milênios, mais de 2000 anos, que eles não têm mais templo. Depois que Roma invadiu Jerusalém no ano 70 e destruiu o templo, não tem mais templo. Por exemplo, faz sentido então, né? O que eles estão aguardando então? O Messias. Mas
questão da chegada do Messias? Isso, tem um pouco disso, porque um dos ritos da Páscoa hoje, o anfitrião, depois que termina essa refeição, o anfitrião brinca assim, ó, vai lá na porta e vê se Elias está chegando. Existe essa brincadeira. Elias seria quem, segundo Malaquias? O predecessor, aquele que abriria um caminho para o Messias, viria no espírito de Elias. Então até hoje tem essa brincadeira, vai lá ver se Elias chegou, falam para as crianças. Então eles aguardam ainda a vinda do Messias, e ainda celebram essa refeição, mas de uma forma muito menor, porque não tem o tempo para sacrificar o cordeiro no templo. Eles fazem isso uma refeição familiar, e ainda esperam Elias chegando, aquele que vem no espírito de Elias, para abrir caminho para o Messias chegar. Então, aí aqui fica aqui, eu sempre falo quando a gente fala de judeus, fica aqui a palavra de Paulo. Primeiro aos judeus, depois aos gentios. Será que isso não deveria ser mais válido nos nossos dias, ou ainda válido? Missões para judeus, evangelismo de judeus, eles têm tudo. É deles o Antigo Testamento, né, tomando as palavras de Paulo em Romanos 9, é deles, mas eles não viram, eles entendem isso de uma forma que a gente não entende, mas falta ainda as escamas caírem. Por isso que Paulo fala, primeiro para os judeus, porque a aliança foi com eles. Paulo ia para onde primeiro quando chegava numa cidade? Para uma sinagoga, porque ele dizia, chegou gente, chegou, que vocês esperavam, chegou. Apedrejada, tá? Primeiro para os judeus. Não faz sentido, porque assim, a questão do predestinação das pessoas que vão... Ok, vocês salvam. Aí no caso, por exemplo, eu acredito que se a escama não caiu e eles não entenderam ainda, vai ser difícil eles serem escolhidos. Mas aí eu entro numa questão de decreto de Deus. Eu não sei quem são os predestinados, não sei quem são os eleitos. Qual é a nossa tarefa? Falar. Ir para judeus também. Paulo ia para as sinagogas, ele não se preocupava assim, com predestinação. Será que ele ia? Às vezes ele ficava com medo e Deus falou para ele assim, ó, vai, eu tenho muito povo aí. Vai lá, Paulo, não tenha medo não, tem um povo aí. Nós não temos que pensar em eleição e predestinação para ir ou não. Nós temos que falar. Se há recusa, nós temos uma resposta que nos tranquiliza. Isso é prerrogativa de Deus salvar. Mas Ele salva por meio da pregação do Evangelho. E por isso que eu estou trazendo aqui. Por que parece que há pouco evangelismo para judeus? Se está tão fácil, entre aspas, né? As conexões são muito claras para os judeus. Então, talvez aí alguém se sinta chamado aí, ó, vou falar com esse povo, jovens aí, ó, até velhos também. Precisamos de pessoas para falar com os judeus. É deles. Paulo fala, eu queria ser maldito para que eles entendessem. Romanos 9. Eu queria ser maldito porque é tão claro para eles, mas eles não veem. Paulo se lamenta muito. Adilson? A gente não pode dizer que são todos os judeus, que tem alguns que acreditam que Jesus já veio. Sim. Os messiânicos, né? Tem alguns que creem, mas assim, eles continuam sendo etnicamente judeus, têm as suas tradições, mas creem no Messias, no Messias Jesus. Mas tem uns que não creem ainda. A questão que eu estou falando aqui é que eles têm esse pano de fundo. Você entende? Você falar para o judeu, Jesus é o Cordeiro de Deus, ele sabe o que é o Cordeiro de Deus. Ele entende que é Cordeiro de Deus. A conexão para ele é muito fácil. Então, esforços missionários, por que não? Mais esforços missionários para judeus. Eles só não associam a Cristo. Não, isso. Eles não recebem, não entendem que Jesus foi o Messias. Aí eles têm os seus argumentos. Porque Jesus morreu, porque ele não restaurou Israel politicamente, enfim, eles vão ter os argumentos. Mas Paulo diz que isso são escamas. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Pastor, eu li um pouco a respeito. Na hora que eu peguei Jesus, perdendo o nome, porque a maioria dos seguidores me chamavam, como se fosse... Os discípulos? Os discípulos chamavam o caminho, né? Ah, sim, isso foi depois, lá no livro de Atos. Os discípulos. Então, a maioria do Sinédrio, do Caifás, se eles fizessem a luz do dia,
era capaz de o povo se revoltar. E isso que Caifás e Anás não queria, é que tivesse como o sacerdote já estava corrompido, ele não queria que tivesse uma revolta com o governador romano, Pôncio Pilatos. Então, muitas coisas que foram feitas para arrumar um defeito, para arrumar alguma excusa, para prender Jesus, tudo isso eles fizeram na madrugada enquanto o povo não estava presente, que eles tinham medo, que muitas vezes tentaram prender Jesus, só que eles tinham medo do povo. Eu entendo isso. E de fato, tanto que Jesus falou assim sobre o batismo de João. Será que o batismo de João é dos céus ou é dos homens? Aí ficaram com medo, falaram que é dos céus, dos homens, o povo tinha muito povo. Agora, eles prenderam Jesus na madrugada, só que na manhã seguinte já estava tudo tomado, o povo falando Barrabás, né? Enfim, foi toda uma armação feita ali para pegar. O pessoal, cara, assim, as pessoas que falaram para crucificar Jesus, realmente não eram os discípulos que seguiam Jesus. Né? E depois que o Império Romano, acho que eu esqueci o nome do imperador, que destruiu, como é que se fala? Jerusalém? Destruiu Jerusalém. Tito. Acho que foi Tito. Ele voltou para ser imperador, ele era um general, né? Ele, como se diz, levou muitos judeus. Então, quando eles falam que o sangue dele caia sobre ele, nossos filhos, né? Assim, o sinédrio ali, né? Eu olho como se fosse uma bênção, porque se eles tivessem falado isso, talvez os judeus não poderiam ser salvos. Porque ele falou com a boca que isso que era de maldição, escrito na placa, que é a palavra que vai ser de ressurreição e restauração para o povo de Israel. E houve muitas coisas, além do povo foi levado para Roma, no Sinédrio, foi morto lá, a Inquisição. Tem bastante relatos. Não gosto também do que fala no nome, entendeu? Mas veja, os motivos também, não só por isso que tem as escamas, né? Mas é que desde a época de Caifás e Anás, né, que fala português, havia, como é que se fala, um modo de encobrir, que no entanto quando pegaram a mulher e chegaram para Jesus, a gente deve apedrejar tal, né? Pela lei era para tal. Os dois, isso. Então dali se já via, já tinha uma observação que tanto o Sinédrio já estavam corrompidos. Já estavam corrompidos completamente. Eles vieram da época de Esdras, que estavam na Babilônia. Isso, mas veja, o Marcos diz que um dos motivos pelos quais, o motivo pelo qual queriam matar Jesus é porque ele se dizia Deus. Isso o judeu não aceita. O judeu não aceita que Yahvé é um homem. Não aceita. Essa escama é que tem que ser tirada. As tradições que fizeram se corromper, que o pastor estava falando, né? Isso. Em um determinado momento se seguia igual a palavra de Deus tinha falado para o profeta Moisés, né? Só que a partir do momento que o povo teve cativo e nos podia oferecer algum sacrifício que teve na Babilônia, né? Então aí que nasceu os saduceus e fariseus e entrou muita tradição e acabou atrapalhando. Por isso que desde Abraão, Deus tinha planejado o Redentor, né? Porque sabia do erro do homem. Desde o Gênesis 3, o Redentor já estava nos planos de Deus. Né? Antes da fundação do mundo, na verdade, né? O sangue é conhecido e eficaz desde antes da fundação do mundo. Vamos lá, vamos terminar então. Alguém quer ler aí a sua resposta aí? Como é que você vê Jesus na Páscoa? Fácil isso, né, gente? Alguém? Se arrisca? Terminamos aqui. Conseguiu fazer as conexões? Jesus cumprimento da Páscoa? Sim ou não? Concretização. E o instante diz que a lei era a sombra das coisas que estavam por vir e ele é a maneira. Ele é a realidade. Ele é o corpo. Ele é o cordeiro, né? Ele é todos os passos da Páscoa, ele cumpre. Ele é examinado, ele não tem defeito, preso à estaca, ele é imolado para que o sangue dele liberte e salve aqueles que creem no sangue dele. Assim Jesus cumpre a Páscoa. Outra comparação rápida aqui que eu ouvi também falar,
é que o cordeiro de um ano ele ficava 4 dias com a família, né? Isso. Então, me falaram assim, imagine as crianças tudo com aquele cordeiro, brincando na casa para chegar no 4º dia ser imolado. E foi justamente por isso, né? Como os discípulos ali sofreram na perda dele. Foi uma comparação que fizeram que esse relacionamento da criança com da família com o cordeiro seria cortado. Na festa que a gente deve comemorar. Por quê? Porque você vai falar tudo que os judeus passaram, contar toda a história dos seus filhos. Entendo. E eles vão entendendo o que acontece na ceia. Entendo, eu acho que é uma oportunidade de nós ensinarmos. Mas assim, preto no branco, nós não comemoramos Páscoa, porque é uma festa judaica. Nós não somos judeus. Entende? O nosso calendário trouxe essa festa. Ok, vamos aproveitá-la, porque ela tem um fundo judaico, e que o cristianismo entende esse fundo judaico como sombra de uma realidade maior. Nós podemos usar, devendo, mas eu acho que nós não somos judeus para comemorar a Páscoa, é isso que eu estou dizendo. Nós não comemoramos primícias, nem Pentecostes. Por que a Páscoa? Percebe? Eu estou dizendo, são festas judaicas. Nós não somos judeus. É só isso. E nem criar uma tradição em cima da Páscoa para transformá-la numa festa cristã. Isso. Então bastaria nós. Sexta-feira Santa. Aí não pode comer peixe, não pode comer carne. Aí o brasileiro fala, você não pode comer carne, por quê? Eu não sei. E vai com tradições. Hã? E aí, não, comer carne, não pode comer carne. Isso não tem nada a ver. Isso é um paganismo inventado, criado pelo catolicismo. Criado pelo catolicismo romano. Completamente. Não é isso, né, pastor? É que o judeu, o europeu, ainda espera isso. Isso. E a gente, que nossos messias, o pessoal daquela época, os cristãos inventaram, já veio e já cumpriu toda a lei. Já cumpriu toda a lei e ele é a Páscoa cumprida. Não tem mais Páscoa para ser celebrada. Tem ceia para ser celebrada. Por causa do pecado daqueles religiosos da época, eles criaram uma escândalo e não conseguem dar verdade, entendeu? É isso. Vamos encerrar então. Semana que vem, pães asmos, a festa seguinte à festa da Páscoa. Tá bom? O que significa isso? O que tem a ver com Jesus? Vamos ficar em pé, vamos orar? Jefferson, pode nos conduzir em oração, por favor? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por mais essa noite de estudo, em que vimos, ó Pai, o quão era importante para o Senhor apontar, Pai, através da Páscoa, o sacrifício que o teu Filho fez na cruz por nós. Sendo Ele, Pai, o Cordeiro de Deus, e que Ele queria redimir todos os nossos pecados, tanto, ó Pai, de judeus como de nós gentios. Te agradecemos, ó Pai, por tão grande amor, tão grande redenção que o Senhor deu através do teu Filho. Te louvamos, ó Pai, nessa noite, e que o Senhor venha nos alegrar a cada um de nós, ó Pai. E que nós possamos lembrar desse sacrifício, Pai, todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor. Porque a Páscoa, Pai, ficou para trás, só apontando, Pai, para o grande sacrifício que o teu Filho fez por nós. Te louvamos, Pai, e te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. E que nós possamos ter uma semana abençoada, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, até nos vemos novamente.